Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Carla Zambelli deixa o Brasil em busca de tratamento. Justiça bloqueia 23 milhões de reais de investigados por fraude no INSS. Governo prepara pacote para arrecadar 40 bilhões de reais até 2026. Vereador é preso por estupro e armazenamento de material sexual infantil no Mato Grosso. E ainda, cidade da Alemanha oferece moradia de graça para atrair novos habitantes. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Gospel News. Boa noite. A deputada Carla Zambelli disse nesta terça-feira que deixou o Brasil e que vai pedir licença do mandato. Em uma live no YouTube, a parlamentar afirmou que está buscando tratamento médico na Europa. O anúncio foi feito 20 dias depois de a parlamentar ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Durante uma transmissão no YouTube, ela disse que já está fora do Brasil há alguns dias e fez a viagem para buscar tratamento médico. Ela disse também que vai pedir para ser afastada do cargo. Em agosto de 2023, a deputada chegou a ter o passaporte apreendido por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no contexto das investigações sobre a invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ. Mas o passaporte foi devolvido, não havendo restrição para deixar o país. Com a condenação pela invasão ao sistema do CNJ, Zambelli deve perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para a semana que vem o início dos interrogatórios na ação que apura a possível tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Os interrogatórios começam na segunda-feira e o primeiro a depor será o tenente-coronel Mauro Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser interrogado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes marcou para o próximo dia 9 de junho o depoimento do líder de extrema-direita, que enfrenta penas de aproximadamente 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros. Além de Bolsonaro, outras 6 pessoas do chamado Núcleo 1 serão ouvidas em uma sessão presencial pela primeira turma da corte até sexta-feira, no julgamento de um suposto plano para anular a vitória das eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Agência Brasil, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações, vai ser o primeiro interrogado, seguido de Bolsonaro. Os demais vão depor em ordem alfabética. Até o momento, o STF ouviu cerca de 50 testemunhas, incluindo membros do alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, policiais e agentes de inteligência. Bolsonaro afirma ser vítima de perseguição política e nega qualquer papel em uma tentativa de golpe, declaração corroborada na semana passada por seus ex-ministros Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira, que ao STF negaram demonstrações de intenções golpistas. Mas o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, testemunhou ter participado de uma reunião com Bolsonaro em dezembro de 2022, onde a declaração de estado de sítio foi discutida como forma de justificar a intervenção militar após a vitória eleitoral de Lula. Bolsonaro já disse que uma condenação no caso equivaleria a uma pena de morte, política e física. O deputado Lindenberg Farias, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, pediu para que a Polícia Federal quebre o sigilo bancário e bloqueie os bens do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Lindenberg Farias prestou depoimento à Polícia Federal e argumentou que Bolsonaro estaria usando a arrecadação de doações por Pix para financiar a estrutura no exterior destinada a atacar o judiciário brasileiro. Ele foi ouvido no inquérito que investiga o deputado Eduardo Bolsonaro por atuar nos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras. Após sair da PF, o deputado falou com a imprensa do lado de fora e afirmou que, para ele, está caracterizado vários crimes. O deputado também defendeu a ampliação do escopo investigativo contra Bolsonaro e o filho dele. Além de obstrução de justiça e coação, ele afirma que a movimentação de Eduardo no exterior pode configurar possível prática de atentado à soberania nacional, organização criminosa e alta traição à pátria e segurança do Estado. Eduardo se licenciou da Câmara e tem se articulado com autoridades americanas para que o país imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de quase 24 milhões de reais em bens das empresas e sócios suspeitos de envolvimento nas fraudes contra os aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a Advocacia Geral da União, os alvos são investigados por realizarem descontos ilegais em benefícios previdenciários por meio de associações de fachada e, em alguns casos, com suposto pagamento de propina a agentes públicos para viabilizar os esquemas. O governo federal estuda um pacote com até 40 bilhões de reais em receitas adicionais a partir do petróleo, como uma alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras. Segundo fontes do governo, mais de 20 bilhões de reais devem entrar no caixa da União já em 2025. A ação de maior impacto individualmente é o projeto de lei que autoriza a venda de óleo da União em áreas adjacentes nos campos de Tupi, Mero e Atapu. Outras medidas que podem entrar em vigor ainda neste ano são a aprovação do acordo de individualização da produção do campo de Jubarte, que pode gerar 2 bilhões de reais, e a revisão dos preços de referência de petróleo. Essa medida pode gerar outros 3 bilhões de reais ao governo federal. Para o ano que vem, o governo petista projeta o aumento da arrecadação com a venda de óleo da União pela empresa brasileira de administração de petróleo e gás natural. Nas contas do governo, isso deve injetar 8 bilhões de reais nos cofres públicos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena prevista para quem provocar incêndios florestais. A pena atualmente estabelecida para quem provocar incêndios em florestas ou em demais formas de vegetação é de 2 a 4 anos e multa, e pelo projeto foi aumentada para de 3 a 6 anos. O projeto aumenta a pena prevista mesmo nos casos culposos, ou seja, quando não há intenção de provocar um incêndio. Atualmente, os casos culposos têm pena prevista de 6 meses a 1 ano de detenção, e agora passam para detenção de 1 a 2 anos. O projeto também impede que sentenciados por incêndio florestal tenham acesso a subsídios, auxílios financeiros ou doações da administração pública. O texto ainda prevê como agravante expor a população a perigo iminente em centros urbanos, bem como espécies raras ou ameaçadas de extinção e áreas de conservação. Nestes casos, a pena pode ser aumentada em até 50%. As mudanças citadas no texto vêm após um 2024 marcado por queimadas de grandes proporções no Brasil. De acordo com dados do MAP Biomas, o número de focos de incêndio aumentou quase 80% em relação a 2023, atingindo mais de 30 milhões de hectares. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com 60% da área destruída. No Cerrado, a devastação chegou a cerca de 10 milhões de hectares, enquanto o Pantanal perdeu quase 2 milhões de hectares de vegetação nativa. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump está disposto a viajar para a Turquia para seguir com as negociações de cessar-fogo na guerra com Zelensky e Vladimir Putin. A tensão na guerra cresceu na última semana após ataques ucranianos contra aviões de guerra da Rússia. O presidente americano Donald Trump está disposto a viajar à Turquia para manter negociações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o russo Vladimir Putin. O presidente disse que está aberto a isso caso seja necessário, mas quer que ambos os líderes e ambas as partes se sentem à mesa de negociações juntos, declarou a porta-voz. A Rússia e a Ucrânia concordaram com a troca de prisioneiros de guerra e a devolução de milhares de corpos de soldados. As duas partes realizaram em Istambul a segunda rodada de negociações. O presidente turco Recep Erdogan propôs novamente uma cúpula para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky pediu a Trump a adoção de sanções contra a Rússia para forçar Moscou a aceitar um cessar-fogo total. Esperamos verdadeiramente que Trump tome medidas fortes. Esperamos que apoie as sanções para forçar a Rússia a pôr fim à guerra ou pelo menos passar à próxima etapa, ou seja, um cessar-fogo, afirmou Zelensky. A Rússia manteve as exigências para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O país pede a anexação de 20% do território ucraniano para baixar as armas. A proposta foi apresentada durante uma segunda rodada de negociações diretas entre delegações dos dois países, realizada em Istambul, na Turquia. Segundo as agências russas, o país exige o reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.
Essas regiões correspondem a 20% do território ucraniano. Além disso, os russos pedem a retirada completa das tropas ucranianas desses territórios, a interrupção de fornecimento de armas e de inteligência do Ocidente à Ucrânia e realização de eleições na Ucrânia. O memorando de paz entregue a ucranianos cita ainda a limitação do exército ucraniano, tanto na quantidade de tropas quanto de armas, e também a proibição da Ucrânia de ter armas nucleares e de abrigar esses armamentos no restante do país. Caso as exigências russas sejam cumpridas, o memorando prevê a assinatura de um acordo de paz, a extinção de todas as sanções econômicas existentes entre os dois países e a restauração das relações econômicas com a Ucrânia, incluindo o fornecimento de gás. Mesmo com o clima tenso desde o final de semana, os dois países devem trocar prisioneiros de guerra. A medida prevê a liberação de todos os capturados com até 25 anos, gravemente feridos ou doentes, além da devolução de 6.000 corpos de soldados de cada lado. O líder da delegação ucraniana, o ministro da Defesa Rustem Umerov, confirmou também que os dois países concordaram em voltar a se reunir no fim de junho para uma terceira rodada de negociações. Um promotor federal dos Estados Unidos informou que o homem acusado de jogar coquetéis Molotov contra judeus foi acusado de cometer um crime de ódio e tentativa de assassinato. Ele pode pegar prisão perpétua. O acusado do ataque incendiário contra manifestantes no Colorado que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza enfrenta acusações federais por crime de ódio. O FBI, a Polícia Federal Americana, identificou o suposto autor como Mohamed Sabri Soliman, de 45 anos, e indicou que o homem gritou Palestina livre durante a ação. But what the charges allege that he did. As acusações alegam que ele jogou coquetéis Molotov contra um grupo de homens e mulheres, alguns de mais de 80 anos, queimando enquanto eles caminhavam pacificamente em um domingo para chamar a atenção sobre os reféns israelenses retidos em Gaza. On a Sunday, to draw attention to Israeli hostages held in Gaza. O procurador também afirmou que o suspeito planejou o ataque durante um ano e tinha tentado comprar uma arma, mas não conseguiu por não ser um cidadão americano. A polícia encontrou 16 coquetéis Molotov que não foram usados e um pulverizador com gasolina que investigadores acreditam que ele utilizaria como um lança-chamas improvisado. Soliman, que ficou ferido na ação, enfrenta acusações federais por crimes de ódio que podem levar a uma prisão perpétua. O ataque foi realizado durante um protesto semanal pacífico da comunidade judaica em apoio aos reféns sequestrados durante o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia iraniana descartou um acordo nuclear com os Estados Unidos que não permita a continuidade das atividades nucleares. O Irã descartou qualquer acordo nuclear com os Estados Unidos que prive o país de atividades pacíficas de enriquecimento de urânio e pediu a Washington que forneça garantias de que vai retirar as sanções. O enriquecimento de urânio ainda é um dos principais obstáculos entre os dois países, que mantêm negociações para um acordo nuclear desde abril. A República Islâmica do Irã tem um programa nuclear pacífico e estamos confiantes sobre o nosso programa nuclear ser pacífico. Estamos preparados para dar essa garantia a qualquer parte ou entidade. Não temos nada a esconder, nosso programa nuclear é completamente pacífico. O enriquecimento no Irã está sendo conduzido com objetivos pacíficos. O enriquecimento é uma grande conquista científica dos especialistas iranianos. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e Israel, inimigo jurado do Irã, suspeitam que Teherã queira desenvolver armas nucleares. A República Islâmica nega os objetivos militares e defende o direito de ter um programa nuclear civil, especialmente para energia. Os sul-coreanos foram às urnas nesta terça-feira para eleger um novo presidente. De acordo com pesquisas de boca de urna, Lee Jae-myung, do centro-esquerda, será o novo chefe de Estado. Lee Jae-myung, de centro-esquerda, será o novo presidente da Coreia do Sul. A pesquisa de boca de urna e as principais emissoras de TV do país apontam que ele recebeu mais de 51% dos votos, superando o candidato conservador Kim Moon-soo,
que teve cerca de 39%. A eleição desta terça-feira ocorreu 6 meses após o líder anterior, Yoon Suk-yeol, ter mergulhado o país no caos político com sua declaração fracassada de lei marcial. Desde então, Yoon foi suspenso, acusado de insurreição, preso após semanas de resistência e finalmente destituído do cargo pelo Tribunal Constitucional. Lee, ex-advogado e líder do Partido Democrata, deve assumir o cargo quase imediatamente, assim que a Comissão Eleitoral Nacional concluir a contagem oficial dos votos e validar o resultado. Ele vai enfrentar desafios como as tarifas americanas sobre o comércio internacional que atingiram a economia sul-coreana, voltada para a exportação, em meio à instabilidade política. Durante sua campanha, Lee prometeu impulsionar a indústria de inteligência artificial da Coreia do Sul, com o objetivo de tornar o país um dos 3 líderes globais nesse campo. Também pediu que os envolvidos na tentativa de lei marcial sejam responsabilizados, prometendo levá-los à justiça. A guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziu as perspectivas de crescimento da economia mundial. O alerta foi feito hoje pela Organização de Desenvolvimento Econômico. A OCDE reduziu nesta terça-feira sua previsão anual de crescimento econômico mundial devido às tensões comerciais e à incerteza provocadas por Donald Trump. Após um crescimento de 3,3% em 2024, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta uma expansão de 2,9% para 2025 e em 2026, segundo as perspectivas atualizadas. No relatório anterior, divulgado em março, a organização, formada por 38 países e com sede em Paris, projetava um crescimento de 3,1% para este ano e de 3% para 2026. Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas contra aliados e rivais que abalaram a ordem comercial mundial e perturbaram os mercados financeiros. A perspectiva é particularmente sombria para os Estados Unidos. A OCDE espera que a economia americana registre uma desaceleração de 2,8% em 2024 para 1,6% este ano, 0,6 ponto a menos que na previsão anterior, e para 1,5% em 2026. A organização reduziu levemente, de 4,8% para 4,7%, a previsão de crescimento este ano para a China, a segunda maior economia do mundo, e o país afetado pelas tarifas mais elevadas anunciadas por Trump. O Brasil mantém a perspectiva de crescimento inalterada para 2025 a 2,1% e tem um aumento para 2026, 1,6%, mas com uma clara desaceleração após a expansão de 3,4% em 2024. A perspectiva para a economia da zona do euro também permanece intacta, com um crescimento de 1% previsto para 2025. Negociadores dos Estados Unidos e da União Europeia devem se reunir em Paris na quarta-feira para negociações comerciais. Além dos Estados Unidos, outro país com uma revisão considerável é o Japão. O relatório reduziu a previsão de crescimento do país em 1,1% para 0,7% em 2025. No próximo bloco, a Prefeitura de São Paulo inicia projeto para privatizar gestão de escolas. E ainda, jovem morre após consumir bolo envenenado em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai começar a privatizar a gestão das escolas municipais ainda neste ano. As primeiras escolas que devem receber o programa ficam no bairro do Campo Limpo, em Pirituba e também Santo Amaro. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, a ideia é que 3 escolas nos bairros do Campo Limpo, Pirituba, Jaraguá e Santo Amaro sejam usadas de modelo para o início dessas concessões. As 3 escolas ainda estão em construção, mas segundo o secretário Fernando Padula, a proposta é que a gestão seja feita por meio do modelo de concessão porteira fechada. Nesse formato, a Prefeitura repassará uma quantia em dinheiro para que uma entidade sem fins lucrativos assuma a administração completa das unidades, incluindo a contratação de professores, demais funcionários e a manutenção dos prédios.
Segundo o secretário, esse modelo já é conhecido da população, adotado nos hospitais, AMAs e unidades básicas de saúde. Assim como já ocorre na área da saúde, o plano na educação é que a entidade responsável pela gestão das escolas também assuma a manutenção dos prédios. Apenas uniformes, material escolar e didático, georreferenciamento de matrículas e diretrizes educacionais continuarão sob responsabilidade da gestão municipal. Fernando Padula também tranquiliza a população e afasta qualquer tipo de equívoco na interpretação. Segundo ele, os espaços continuarão sendo públicos e gratuitos. O secretário também afirmou em entrevista que o resultado da concessão nas 3 escolas piloto vai definir se o projeto será ampliado ou não. Caso o resultado seja positivo, o programa será ampliado para outras 50 escolas que tiveram nota abaixo da média da cidade nos exames de avaliação. Em meio às mudanças anunciadas pelo secretário, a Prefeitura de São Paulo também precisa explicar por que afastou 25 diretores de unidades municipais. Na última sexta, a Justiça deu 72 horas para que a Prefeitura explique quais foram os critérios usados para escolher as unidades. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação reafirmou que a seleção das 25 unidades escolares prioritárias seguiu critérios técnicos e transparentes que levaram em consideração os indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023. E uma das preocupações da Prefeitura de São Paulo é a baixa temperatura na cidade. No último final de semana, a Operação Baixas Temperaturas distribuiu mais de 67 mil itens de alimentação e realizou 16 mil atendimentos pela cidade. Durante as atividades da Operação Baixas Temperaturas realizadas pela Prefeitura, nas 10 tendas localizadas em todas as regiões da cidade, foram feitos 16 mil atendimentos e distribuídos um total de 67 itens. De acordo com a gestão, foram mais de 7 mil sopas, mais de 7.500 pães, além de milhares de chás, chocolates quentes e cobertores. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social também realizou 582 abordagens, que resultaram em 173 acolhimentos em serviços da rede socioassistencial. A Operação Baixas Temperaturas foi retomada pela administração municipal na última quinta-feira, após os termômetros ou sensação térmica atingirem 13 graus Celsius. A gestão ainda lembra também que há espaço para bichinhos de estimação. Para aquecer cães e gatos da população em situação de rua, a Prefeitura promove uma campanha diferente para arrecadar roupinhas e cobertores. A entrega dos itens pode ser feita na sede da Coordenadoria de Saúde e Proteção a Animal Doméstico na Zona Norte ou em postos de coleta parceiros em várias regiões da cidade. A Prefeitura de São Paulo planeja construir uma praça na região da Cracolândia, que fica no centro da cidade. O projeto faz parte da recuperação da região. Segundo o estudo preliminar de paisagismo, a praça contará com uma quadra de esportes, uma área de convivência com bancos e mesas, aparelhos de ginástica e um parquinho, com brinquedos para crianças. Em 13 de maio, o perímetro da Rua dos Protestantes, onde ficava localizado o Fluxo, amanheceu vazio. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, na ocasião, a sua gestão estava fazendo o que ninguém teve coragem de fazer e declarou que a Cracolândia iria acabar. O governo estadual afirma que a desocupação de dependentes químicos do local é parte de uma extensa força-tarefa que envolve não apenas o governo, mas também a prefeitura, sob a gestão Ricardo Nunes, em áreas como saúde, segurança pública e assistência social. De acordo com Felício Ramute, que tem tomado a frente das ações estaduais em relação a usuários de drogas no centro da capital, cerca de 1.200 pessoas que frequentavam a região da Rua dos Protestantes estão internadas em unidades de saúde especializadas em todo o estado. Ainda segundo o vice-governador, o governo do estado e a prefeitura têm monitorado a movimentação de usuários na região central. E segundo esse controle, não há focos de novas cracolândias na região. Imagens da câmera corporal do sargento Tiago Guerra mostram o momento em que ele dá uma coronhada em um jovem durante uma abordagem em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Na sequência, a arma dele dispara e atinge a jovem Vitória Emanuele, de 16 anos. Ela morreu após dar entrada no hospital. Esse caso ocorreu em janeiro deste ano. Na ocasião, Cauê Alexandre dos Santos, irmão de Vitória, estava com ela e outros familiares em uma praça do bairro, após encerrar o expediente na adega onde trabalhava.
Segundo Cauê, o grupo notou uma movimentação policial nas proximidades e foi até o local para ver o que estava acontecendo. A equipe do sargento Tiago Guerra havia sido acionada para atender uma ocorrência de roubo e procurava suspeitos na região. Mas, ao se aproximar na praça, Cauê foi abordado pelos policiais, o que deu início a uma discussão. As imagens da bodycam mostram o momento em que o sargento aponta a arma para Cauê e dá uma coronhada na cabeça dele. Em seguida, o revólver dispara e atinge Vitória, na região do peito. A adolescente foi levada para o Hospital Geral de Guaianazes, mas não resistiu ao ferimento. A gravação contraria a versão registrada pelo policial no boletim de ocorrência. De acordo com o sargento, Cauê teria colocado as mãos na altura da cintura e, ao tentar se esquivar da abordagem, deu um tapa na mão do PM, provocando o disparo acidental. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública informou que o policial encontra-se preso no presídio militar Romão Gomes e que as investigações das polícias civil e militar foram concluídas e encaminhadas à Justiça, inclusive com imagens registradas pela câmera corporal do agente. A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem de 17 anos após ela comer um bolo entregue com um bilhete misterioso em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Uma adolescente da mesma idade foi identificada como a responsável pelo envio. De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Luísa de Oliveira Neves se sentiu mal após consumir o doce. Após ser levada para o hospital, ela não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte suspeita pela delegacia de Itapecerica, que solicitou exames ao IML no corpo da vítima. Um amigo da família, Cristiano, foi quem registrou o boletim de ocorrência na delegacia, porque os pais, muito abalados, não estavam em condições de ir ao local. A polícia, esse amigo contou que a irmã de Ana Luísa recebeu um embrulho com o bolo por volta das 5 horas da tarde do sábado. Ana Luísa chegou em casa pouco depois das 6 da tarde e comeu o bolo. Menos de 1 hora depois, ela já começou a passar mal. O pai da adolescente, Silvio, levou Ana a um hospital particular, onde ela foi diagnosticada com intoxicação. Após estabilização, ela teve alta e voltou para casa, mas no domingo voltou a passar mal com sintomas graves e foi novamente levada ao pronto-socorro. O boletim de ocorrência afirma que a adolescente chegou ao local sem os sinais vitais. O relatório médico afirma que ela teve uma parada cardiorrespiratória cerca de 20 minutos antes de chegar à unidade e encontrava-se cianótica, com hipotermia, sem batimentos cardíacos e sem respiração. A Polícia Civil identificou nesta terça-feira uma adolescente de 17 anos como a responsável por enviar um bolo para Ana Luísa. Segundo a Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, a adolescente prestou depoimento e confessou a autoria do crime. O médico e vereador de Canarana, no Mato Grosso, Tiago Bittencourt, foi afastado pelo Partido Liberal após suspeitas de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de exploração sexual infantil. Na casa dele foi apreendido roupas infantis e itens sexuais. Ele foi preso em flagrante. O vereador foi alvo de uma operação da Polícia Civil que apura denúncias relacionadas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e nos consultórios do médico. Na residência foram encontradas imagens relacionadas a abuso sexual infantil, sendo parte do material produzido e compartilhado pelo próprio vereador. A polícia também apreendeu roupas infantis e itens sexuais na casa dele. Segundo a polícia, as roupas encontradas podem estar ligadas a fantasias sexuais do vereador. Ele morava sozinho e não tem filhos. Segundo o delegado responsável pelo caso, Flávio Leonardo, o vereador usava a profissão de médico para se aproximar das vítimas em situação de vulnerabilidade. Ele também estaria se relacionando com uma adolescente, a submetendo à escravidão sexual. Após a prisão, outra vítima, uma adolescente de 15 anos, foi identificada. À polícia, a menina contou que o vereador começou a forçar um relacionamento quando ela tinha 12 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que um homem que já foi procurado pelo FBI e apontado como operador do grupo terrorista Al-Qaeda lavou dinheiro para o Comando Vermelho. A mulher do MC Pose do Rodo foi alvo da operação deflagrada nesta terça-feira. O egípcio Mohamed Ahmed El-Sayed é um dos investigados no inquérito que levou à operação desta terça-feira, em que mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos alvos foi Vivi Noronha, a mulher do MC Pose do Rodo. Segundo as investigações, Mohamed é um indivíduo com um relevante histórico no sistema financeiro informal, vinculado ao Comando Vermelho.
e foi procurado pelo FBI por suspeita de atuar como agente facilitador de operações financeiras em nome da Al-Qaeda. O nome de Mohamed foi retirado da lista de foragidos do FBI em 2019, após ser interrogado em São Paulo por agentes americanos. Na ocasião, ele afirmou em entrevista que não era terrorista. A Al-Qaeda é uma organização terrorista islamista fundada por Osama Bin Laden, no fim dos anos 80, responsável por atentados como o de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. A polícia afirma que um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho movimentou cerca de 250 milhões de reais. A seguir, especialistas prevêem oceanos inabitáveis com aquecimento global. E Corinthians e Palmeiras vão fazer clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um painel de especialistas da ONU prevê a morte da maioria dos corais do mundo com o aquecimento global no ritmo atual. O destino dos corais está traçado. De acordo com a ciência climática, com o aquecimento de 1,5 graus Celsius da Terra, a maioria dos recifes não vai conseguir sobreviver. Este não é um cenário distante. Os cientistas preveem que a temperatura será alcançada dentro de uma década. O presidente de um painel de especialistas da ONU sobre biodiversidade afirmou que é importante aceitar este fato e questionar o que vem a seguir. Quando estressados por águas oceânicas mais quentes, os corais expulsam as microalgas que são a origem da cor característica e fonte de alimento. Se a situação não é revertida, os corais branqueados morrem lentamente de fome. Com um aquecimento de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, é esperado que entre 70% e 90% dos recifes de corais morram. Com um aumento médio de temperatura de 2 graus Celsius, este número sobe para 99%. Os recifes de coral abrigam 1/4 de todas as espécies oceânicas. Recifes menores, mais dispersos e com menos biodiversidade significam menos peixes e outras formas de vida marinha. Este colapso também ameaça especialmente quase 1 bilhão de pessoas que dependem deles para alimentação, renda do turismo e proteção contra a erosão costeira. Se protegidos e gerenciados de maneira adequada, os recifes ainda podem ser ecossistemas saudáveis, produtivos e atraentes. Mas até o momento, o panorama é incerto. A pesquisa sobre esse futuro tem sido muito limitada. As altas temperaturas começaram cedo no Reino Unido em 2025. Essa foi a primavera mais quente já registrada no país. E o verão no hemisfério norte só começa no final do mês. As temperaturas no Reino Unido atingiram uma média de 9,5 graus Celsius entre março e maio, o que fez da primavera britânica de 2025 a mais quente desde o início dos registros, em 1884. O anúncio foi feito pela agência meteorológica Met Office nesta segunda-feira. O recorde anterior era do ano passado, com uma média de 9,37 graus Celsius. De acordo com o Met Office, a primavera deste ano também foi a mais seca em mais de 50 anos, com apenas 128 milímetros de chuva entre o início de março e o final de maio. O relatório da agência indica que 8 das 10 primaveras mais quentes no Reino Unido ocorreram desde 2000 e as 3 mais quentes desde 2017, o que é um sinal das mudanças climáticas. A primavera de 2025 também foi a mais ensolarada no Reino Unido desde o início dos registros, em 1910, com 653 horas de sol entre 1º de março e 31 de maio. A agência meteorológica observa no relatório que o Reino Unido estava prestes a registrar a primavera mais seca em 100 anos, até meados de maio, quando chuvas apareceram e derrubaram para o 6º lugar da lista. Uma cidade no leste da Alemanha está oferecendo 2 semanas de moradia gratuita em um apartamento mobiliado para atrair possíveis novos moradores e profissionais qualificados. Segundo a Prefeitura, os selecionados poderão morar gratuitamente por 2 semanas, de 6 a 20 de setembro, num apartamento mobiliado para conhecer melhor a cidade, os habitantes e as possibilidades profissionais na região. De um pico de mais de 50 mil habitantes, Eisenhüttenstadt tem atualmente cerca de 24 mil moradores, mas a cidade precisa de mais residentes, e esse projeto se volta sobretudo para ex-moradores, profissionais qualificados e autônomos. Além da hospedagem e de atividades de lazer, os participantes poderão participar de programas de estágio ou de acompanhamentos de trabalhos em empresas locais.
Eisenhüttenstadt foi a primeira cidade totalmente planejada da antiga Alemanha Oriental, criada há 75 anos para abrigar os trabalhadores de uma siderúrgica. Inclusive, a usina da cidade é a principal fonte de empregos locais e significa literalmente a cidade das usinas de ferro. Essa não é a única cidade da região a adotar programas parecidos. A cidade vizinha de Guben já havia promovido uma ação semelhante no ano passado, com 16 participantes selecionados entre cerca de 100 candidaturas recebidas. A Jovi, maior marca chinesa de celulares, começou a vender os novos smartphones no Brasil. A operação chega ao país em uma parceria estratégica com a GBR para a produção local dos smartphones na Zona Franca de Manaus. Os aparelhos serão comercializados em marketplaces tradicionais já operados no país e a versão mais cara custa cerca de R$5 mil. Visitantes podem apreciar cerca de 150 fotografias de Sebastião Salgado no Rio de Janeiro, até o dia 21 de setembro na exposição Trabalhadores. Os registros foram feitos entre os anos de 1986 e 1992. A mostra Trabalhadores exibe um acervo de 149 fotografias de Sebastião Salgado que exploram diferentes realidades do trabalho ao redor do mundo. Os registros foram feitos entre os anos de 1986 e 1992. A exposição é a primeira lançada no Rio de Janeiro após a morte do fotógrafo, no dia 23 de maio, aos 81 anos. É isso, eu acho que ele revela uma coisa que está por trás daquilo que a gente está enxergando aí o tempo todo, como um mundo construído, um mundo humanizado, um mundo de luxo para quem tem luxo e de muito trabalho para sustentar esse luxo. Sim, eu acho que o legado dele é muito mostrar coisas que a gente nunca veria se não fosse pela obra dele. Assim. Todos esses trabalhos em lugares totalmente diferentes, juntos, por exemplo, é uma coisa que é sensacional. Eu sinto uma pena muito grande dele não poder continuar o trabalho, né? Morreu relativamente jovem e as fotos dele são muito impactantes, são muito fortes, né? A gente fica assim, nossa, tem umas fotos que passam um sentimento de tristeza, outros passam um sentimento de movimento, né? Até movimento a gente vê na foto dele. É muito bonito, eu gosto muito. Essa ausência dele, ele deixou um trabalho que vai ser eterno. Vai ser eterno. Nunca outra pessoa vai fazer isso, ou fez, né? A exposição vai até o dia 21 de setembro na Casa Firjan, em Botafogo, Rio de Janeiro, e pode ser visitada de terça a domingo. A entrada é gratuita. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro pega o Flamengo, Bahia de Rogério Ceni vai jogar com o Retrô e Fluminense e Internacional prometem fazer um jogão. O Cruzeiro enfrenta o CRB, o Vasco da Gama vai lutar contra o CSA e o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, enfrenta os paulistas do Bragantino. Mas todas as atenções estão no derby brasileiro. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar nas oitavas do torneio. O jogo de volta será realizado no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Todos os jogos serão disputados nas semanas de 30 de julho a 6 de agosto. E esse foi o Gospel News desta terça-feira, que fica por aqui. A todos vocês eu desejo uma boa noite. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.